Olá, turma! A gente hoje vai começar mais um capítulo do nosso livro, o capítulo 10, que fala sobre os órgãos vegetativos das plantas. Então, vamos lá. A gente vai começar falando sobre as raízes, tá? Quando a gente fala de raiz, a raiz ela é importantíssima, por quê? Porque a raiz ela é considerada um órgão da planta, tá? Que vai ter como função fixar essa planta no solo, tá? E além disso, é através da raiz que a planta vai conseguir tirar do solo os nutrientes que ela precisa, vai conseguir também estar retirando a água e os sais minerais, tá? Então a raiz vai ter essa função, tanto de pegar a água, sais minerais e nutrientes que estão disponíveis no solo e também está fixando essa planta no solo, tá? E aí quando a gente fala da raiz, tem uma foto aí no livro de vocês, na página 212, que é essa foto que está aí, que ela traz algumas estruturas da raiz, tá? Que a gente vai estar falando um pouquinho agora. A primeira que a gente vai estar falando aqui é a região das ramificações, tá? Que é essa parte que está destacada bem aqui, a região das ramificações. Essa região aí, ela é muito importante porque ela ajuda a planta estar se fixando no solo, tá? Se não fosse por conta dessa região das ramificações, né, que geralmente vai para as laterais, o que acontece? Quando a gente puxasse uma plantinha, ela ia sair muito facilmente. Então ela se desprenderia muito fácil do solo, o que não é bom para ela. O ideal é que ela fique realmente bem presa, tá? Depois a gente vai estar falando um pouquinho agora da região pilífera, que é essa região aqui. A região pilífera, o próprio nome já diz, né? Ela é cheia de pelos, ela é repleta de pelos absorventes. Esses pelos absorventes, eles são muito fininhos e eles são importantes porque é através deles que a planta vai conseguir estar tirando do solo a água e os sais minerais, tá? Depois vem a região lisa, que é essa região que está sendo apontada aí. A região lisa é a parte em que a raiz vai estar se alongando ou crescendo no comprimento, tá? Então seria na vertical. Depois a gente tem a região de reprodução celular, que é essa daqui, a penúltima parte, né? Essa região de reprodução celular, o próprio nome já diz, né? Ela tem células que têm uma capacidade muito grande de divisão celular e aqui as novas células são produzidas de forma contínua. E por último tem essa ponta aqui que é chamada de coifa, tá? A coifa é como se fosse a tampa da caneta, né? A tampa da caneta serve para quê? Para estar protegendo a ponta da caneta. A coifa, ela vai estar protegendo a extremidade que é bastante delicada da região de reprodução celular. Em cima a gente não falou que está a região da reprodução celular? Então a coifa é como se fosse uma capinha que vai estar protegendo essa região, tá? Se não houvesse a coifa, as células dessa região de reprodução, elas poderiam estar sendo destruídas quando elas entrassem em contato com os grãos duros que formam o solo, tá? E agora a gente vai estar falando um pouquinho dos tipos de raiz, tá? Porque existem diversos tipos de raiz. E aí a gente vai estar classificando esses tipos de raiz de acordo com as suas características, com a sua forma e até mesmo com a função que eles venham a desempenhar, tá? O primeiro tipo de raiz que a gente tem aí, a gente chama de raiz axial, tá? Ou raiz perpendicular. Se a gente olhar bem para essa raiz aí, você vai perceber que ela tem o eixo principal. E desse eixo principal, que é um pouquinho mais grosso, vai estar saindo as ramificações, tá? Aí que a gente chama de axial ou perpendiculares. Do ladinho, a gente tem a raiz fasciculada. Essa raiz fasciculada, se vocês olharem, é um bololô, né? Você não consegue ver qual é o eixo principal, como é o caso da axial. E essa é a característica dela, tá? No caso, ela não vai ter essa raiz principal e todas as raízes vão estar partindo do caule, do ponto em que ele entra na terra, tá? E aí a gente tem a raiz fasciculada, essa característica mesmo, ela é totalmente embolada. Depois a gente tem a raiz tuberosa. A raiz tuberosa, ela tem como característica estar acumulando reservas de nutrientes, tá? Como é o caso da cenoura, é o caso também da batata doce, é o caso da beterraba. Então a característica é que ela acumula reserva de nutrientes, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho da raiz tabular, tá?
Raiz tabular. Tabular lembra o quê? Tábua, né? Porque essas raízes, se vocês olharem aí até na foto, como tem duas pessoas, não dá nem pra ver se é criança ou não, né? Mas tem duas pessoas, a gente consegue ver a grandeza, o porte dessa árvore aí, tá? E como o próprio nome já diz, essas raízes, elas lembram tábuas, tá? E elas são muito importantes porque, dessa forma, elas garantem uma maior estabilidade para a árvore, tá? E acaba servindo de proteção contra os ventos fortes, tá? E aí, a questão do tamanho, a gente consegue ver na foto, né, quando a árvore já está adulta, a proporção que essa raiz pode ter. Do lado, a gente tem a raiz respiratória, que também pode ser chamada de raiz pneumatófora, tá? O que acontece? Essa raiz, ela vai crescer para fora do solo, se vocês olharem, né? Ela cresce verticalmente para cima do nível da água, para que ela possa vir a conseguir o gás oxigênio que falta dentro do solo. Por quê? Porque essa raiz, ela é muito típica de mangue, tá? E como no mangue a quantidade de oxigênio ela é pequena, a raiz ela encontra essa estrutura, que é crescer para fora, para poder conseguir o oxigênio que está faltando naquele lamaçal do mangue, tá? E por último de raiz aí, a gente ainda vai falar de caule hoje, tá? Mas por último de raiz, a gente vai estar falando da raiz sugadora. O próprio nome já diz, né? Sugadora por quê? Porque ela suga. Ela consegue retirar os nutrientes de outras plantas, tá? E aí, essa raiz, ela vai até os vasos condutores da planta atacada, de onde ela vai estar retirando a água e os nutrientes, ok? E agora a gente vai estar falando um pouquinho do caule. O caule, ele é essa parte que a gente vê que fica entre a raiz e as folhas, né? Na realidade, o caule, ele vai ter uma função de sustentar a planta, né? E além de sustentar a planta, ele faz a condução da seiva através dos vasos condutores, tá? Então, a gente vai pensar da seguinte forma: a raiz, ela vai estar fixando a planta e vai estar absorvendo a água com os sais minerais. Só que a água com sais minerais que está sendo absorvida pela raiz, ela vai estar formando a seiva bruta da planta, tá? E aí vem o caule e vai ser responsável pela condução dessa seiva através dos seus vasos condutores, que a gente vai estar chamando de vasos lenhosos, tá? Normalmente, esses vasos lenhosos são tubos muito fininhos que ficam localizados próximo da região central do caule, tá? O caule, ele também possui vasos condutores que vão estar transportando o material que é produzido principalmente nas folhas lá para a raiz, tá? Esse material vai ser uma mistura de água, sais minerais e açúcar. E aí ele vai estar constituindo a seiva elaborada, tá? Ou seiva orgânica. Os vasos, então, eles conduzem a seiva elaborada, eles são chamados de vasos liberianos, tá? E ficam mais pertinhos da casca da planta. E aí tem uma imagem que ele está chamando de xilema e de floema, tá? Mas é a mesma coisa. O vaso liberiano, ele pode ser chamado também de floema, tá? E os vasos lenhosos, eles podem estar sendo chamados de xilema. É a mesma coisa, tá? Então a gente vai entender o seguinte: o xilema, ele faz esse transporte para cima, tá vendo? Ele vai pegar essa seiva bruta e ele vai transportar para cima. Já no caso do floema, ele vai fazer o contrário. Ele vai pegar essa seiva elaborada e ele vai fazer o quê? Ele vai jogar para baixo, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho também dos tipos de caule, tá? O primeiro tipo que a gente vai falar agora é o tronco. Como são muitas imagens aqui, eu vou colocando sempre a bolinha vermelha de quem eu estiver falando, tá bom? Quando a gente fala do tronco, a gente está falando que ele tem é um tipo de tronco, é um tipo de caule, desculpa, que ele tem uma base mais grossa e vai afinando. E a característica é que ele vai apresentando várias ramificações, né? Principalmente lá no alto, né? Principalmente no ápice. Agora a gente vai estar falando um pouquinho da haste, tá? Que é esse daqui de baixo. Quando a gente fala da haste, normalmente ela é encontrada em plantas herbáceas, como é o caso da roseira, da couve e da berinjela, tá? Ela tem um caule verdinho. Agora a gente vai estar falando do colmo, que é esse daqui.
Quando a gente fala do colmo, ele é um tipo de caule que não apresenta ramificação, mas ele apresenta o que a gente chama de nó e entrenó, tá? E ele pode ser oco, como é o caso do bambu, ou ele pode ser cheinho, como é o caso da cana-de-açúcar, tá? Então, se vocês olharem aqui na estrutura, vocês vão ver que tem um negocinho, é como se fossem risquinhos. Esses risquinhos a gente chama de nó, e o espaço que tem entre eles a gente chama de entrenó, tá? Agora a gente vai estar falando aqui, ó, do cladódio. Quando a gente fala do cladódio, ele é um tipo de caule suculento, tá? E ele armazena água. Ele é crolofilado, tá? E alguns têm espinhos. E os espinhos, a gente vai falar mais pra frente, que eles são folhas modificadas. Mas a gente vai falar disso quando chegar em folha. Como, por exemplo, a gente tem o mandacaru que tá aí na foto, tá? Agora, a gente vai estar falando do estolho. O estolho tá aqui embaixo, tá? É o caso do morango, eu vou tirar para vocês conseguirem ver melhor a imagem, tá? Quando a gente fala do estolho, a gente está falando de um tipo de caule que cresce paralelo ao solo, tá vendo? Ele é chamado popularmente de rasteiro, né? E ele possui gemas de distância para distância, né? De espaço em espaço. E aí essas gemas podem estar formando raízes e folhas que vão estar originando outras plantas, como é o caso do morango, que está aí na foto, tá? Agora a gente vai falar desse cara aqui, ó, que é o estipe. O estipe ele não tem ramificações e lá no ápice ele vai estar apresentando uma quantidade legal de folhas, tá? Que é o caso, por exemplo, das palmeiras. Agora a gente vai estar falando dos rizomas, que é esse caso aqui, tá? Os rizomas, eles crescem paralelamente à superfície. Eles podem vir a armazenar muitas substâncias nutritivas e eles possuem muitas gemas produtoras de folhas e de raízes. Como exemplo, a gente pode estar falando da bananeira e a gente pode estar falando também da samambaia, tá? Agora a gente vai falar do tubérculo, tá? O tubérculo tá aqui. Quando a gente fala dos tubérculos, a gente está falando que eles são ricos em reservas nutritivas e são repletos de pequenas gemas que produzem folhas para a região que está em cima do solo, tá? E as raízes se ramificam para dentro do solo. Acho que o exemplo mais clássico de tubérculo mesmo é a batata. Toma cuidado, tá? Quando se fala de batata doce e batata. A batata doce, como a gente falou, ela é uma raiz, tá? E a batata inglesa, seria no caso um tubérculo, tá? E por último, pra gente, não digo fechar, né? Mas fechar esses tipos de caule aqui, depois da adaptação, a gente vai falar dos bulbos, que é aqui, ó, o caso da cebola, né? Os bulbos, eles têm uma forma mais ou menos arredondada, tá? Eles são formados por um disco que apresenta pequenas raízes na parte de baixo e ele tem folhas modificadas, tá? Que vão se dispondo umas sobre as outras. O exemplo mais clássico também, acredito eu, que seja a cebola, mas outros exemplos de bulbo seria o alho, o lírio, para quem tem lírio em casa, que já tirou ele do solo, sabe que ele é um exemplo de bulbo, e o açafrão também, tá? E agora, para fechar, a gente vai estar falando um pouquinho dessas adaptações, né? Que são os tipos de caule que são, digamos que, diferentes. Eles apresentam algum tipo de modificações, tá? O primeiro que a gente vai falar é a gavinha, né? Se vocês olharem para a gavinha, vocês vão ver que ela é bem fininha e ela é toda enroladinha, né? É o caso, por exemplo, do maracujá, tá? E também do chuchu, por exemplo. E por conta dessa característica, eles conseguem se prender em outras plantas ou em suportes que são colocados nas plantações, tá? E por último, a gente tem aqui os espinhos, tá? Os espinhos, eles são formações pontiagudas, tá? Dos tecidos profundos do caule. E aí a gente pode estar falando, por exemplo, da laranjeira e do limoeiro, tá? Por conta da presença dos espinhos, eles acabam oferecendo proteção para as plantas, porque os animais que poderiam chegar ali para poder estar comendo essa planta, obviamente que vai incomodar, vai doer, vai espetar, então serve como uma proteção, tá? E aí, nesse caso aqui, a gente está falando
dos espinhos verdadeiros, tá? Por quê? Porque quando existem também os acúlios, tá? Os acúlios, por exemplo, são as estruturas encontradas nas roseiras, que as pessoas falam que é espinho, mas na realidade não é. Aquilo é acúlio. Os acúlios são estruturas também afiadas, só que eles vão estar se originando nos tecidos mais superficiais da epiderme, tá? É o revestimento mais externo da planta. E aí você consegue soltar eles facilmente, ok? Então a gente hoje faz uma pausa por aqui e aí na próxima aula a gente continua falando das folhas, ok? E aí vocês vão entender que o espinho ele pode tanto ser uma folha modificada, como ele também pode ser uma adaptação do caule, tá? A gente hoje está falando do espinho, que é uma adaptação do caule. E na próxima aula a gente vai estar falando do espinho, que nada mais é do que uma folha modificada, ok? Beijo, beijo, beijo e até mais!